Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estávamos aqui aguardando a nossa convidada entrar para iniciarmos. E a Vanessa conseguiu, né, entrar ao vivo. Estão me vendo? Porque Sim. eu tô com... Peraí, eu acho que eu vou ter que mudar, né? Ah, foi. Agora foi. Então, boa noite. É um prazer estarmos aqui com mais uma live no Instagram Assistentes Sociais RJ. Hoje a nossa convidada é a Vanessa Queiroz, é assistente social da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Também fez pós-graduação, especialista em políticas sociais pela Unigro Rio em 2016. É formada pela UERJ em 2007. Participa do Fórum Estadual de Serviço de Acolhimento Familiar. Especialista em assistência social e direitos humanos pela PUC-Rio em 2019. E atualmente é mestranda do programa de pós-graduação de serviço social da UERJ. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito bom aí ter você conosco para partilhar aí dos seus conhecimentos, né? Eu tive contato com o seu artigo que você falou sobre o acolhimento familiar. Achei muito bom, um estudo assim, muito importante. Vejo que não tem, né, muitas literaturas falando sobre o tema. Então, foi uma construção muito boa para quem quer conhecer mais, saber o que é o acolhimento familiar. Eu achei de suma importância trazer você aqui para participar dessa live, para falar, né, desse tema aí, que é muito importante não só para os assistentes sociais, como também os usuários, né, do serviço. No prédio que eu trabalho, né, eu sou assistente social da Prefeitura de Nova Iguaçu, no prédio tem o serviço do acolhimento familiar, e acho muito importante o município ter esse serviço, que também começou há pouco tempo, quando eu também trabalhava em outra prefeitura do interior do Rio, acho que por volta de 2015, 2016, que começou também o serviço de acolhimento familiar. E hoje vai ser muito bom te ouvir, saber das suas experiências, do seu estudo, né, sobre o que você escreveu, o artigo, como estão as discussões, né, do fórum, né, e você gostaria de complementar alguma coisa relacionada à apresentação que eu falei, para depois nós iniciarmos as perguntas. Tá me escutando? Sim, muito bem. Boa noite a todos, né? Estou muito grata, né, pelo convite, Roberta. A gente dividiu, né, 2 anos quase na especialização, fazendo as nossas discussões. Esse meu trabalho é fruto dessa especialização, né? Eu convivi com o pessoal de Nova Iguaçu, porque lá em 2018, né, a gente pensando lá, eu estava em Belford Roxo, Nova Iguaçu também, pensando na família acolhedora, a gente se uniu junto com alguns municípios para criar o fórum, né? Esse fórum, ele é uma construção inicial lá em 2018. Hoje ele está aí firme e forte com outros municípios. Então eu conheço a responsável hoje pelo Família Acolhedora de Nova Iguaçu, que é a Viviane, coordenadora. A gente conheceu na época, ela era ainda psicóloga, né? A gente fez curso junto para a gente poder... Porque o Família Acolhedora, né, ele ainda é um serviço que não é tão conhecido, não é tão divulgado, né? E aí ele tem umas nuances diferentes de quem está na proteção básica especial, a média complexidade, o serviço de acolhimento de alta complexidade, ele tem umas nuances, então a gente foi buscar. Então, espero, assim, poder trazer um pouquinho dessa minha experiência. Hoje eu não estou mais no serviço, infelizmente, mas meu coração ainda bate pelo acolhimento familiar, né? Então, espero poder trazer um pouquinho do tudo que eu estudei, do que eu pude me aprofundar, né, sobre o acolhimento familiar, que ainda não é uma realidade tão grande, né, no estado do Rio de Janeiro.
E está caminhando aí também no Estado, como também no Brasil, né? Existe um grupo nacional, também faço parte, né, de discussões para até auxiliar os municípios que querem, que ainda estão com dificuldade. Então, espero aí que esse tempo que a gente vai passar hoje, a gente possa trazer um pouquinho aí dos meus dados, né? Porque a minha pesquisa ela foi uma pesquisa quantitativa de dados mesmo produzidos, né, pelo Ministério Público, e que a gente possa aí trazer e contribuir para divulgar o acolhimento familiar no Estado. Ah, sim, ótimo, né? E para iniciar, eu gostaria de te perguntar, Vanessa, qual o papel do serviço social no acolhimento familiar? Quando a gente fala em acolhimento familiar, onde se insere o serviço social? Como ele trabalha nessa equipe? Tem uma equipe multiprofissional, né? Como é? E qual a importância do serviço social nessa equipe? O acolhimento familiar, como toda a equipe que trabalha no SUAS, né? Ele é uma equipe multidisciplinar, né? A gente, no acolhimento familiar, trabalha diretamente com a psicologia, é a equipe, né? É o duo, né? Assistente social e psicologia. Então, a gente é um trabalho integrado, né? O trabalho é o que a gente faz normalmente na assistência, é o trabalho social com as famílias, né? No acolhimento familiar, a perspectiva é um trabalho de acompanhar a criança e o adolescente, né? Mas não só a criança e o adolescente, né? A gente acompanha também a família de origem, né? Da qual a criança ou adolescente ele foi retirado com uma medida protetiva. Essa família também é acompanhada, como também é acompanhada a família que acolhe aquelas crianças, né? Porque aí é um tripé, né? É a criança, o adolescente, a família, né? Que a gente chama de família de origem, e as famílias e a família acolhedora. Então a gente faz o acompanhamento desses três sujeitos, né? Nesse processo, na perspectiva de uma reintegração familiar, né? O trabalho todo é voltado nessa perspectiva de reintegrar essas crianças, né? E adolescentes à sua família de origem, entender o que acontece. O que aconteceu, qual foi o motivo dessa retirada do seu lar, e aí a equipe junto com essa família, com a criança e também com a família que vai estar recebendo essa criança por um determinado tempo, né, para estar acolhendo, vivendo, tendo essa experiência em uma outra família, que aí a equipe vai trabalhar no sentido de mediar o acesso dessa família, né, entender o que gerou, e aí, junto com ela, fazer um percurso que a gente possa efetivamente fazer um trabalho que essa criança possa voltar e que essa família dê conta, né, de estar recebendo de volta aquela criança e adolescente que foi retirado. E aí a gente faz um trabalho, né, de acompanhar, né, e a gente tem a construção do plano de acompanhamento dessa criança, né, o PIA. Então, tem todo um trabalho. Então, assim, não é muito diferente do que a gente estaria num acolhimento institucional. Mas a gente vai trabalhar com esses três sujeitos, né, com esses três elementos aí. E quando a reintegração não acontece, né, porque pode acontecer, aí essa criança vai para adoção. Né? Então, o trabalho também E aí é um trabalho, né, bem complexo, porque você tem várias fases. O acompanhamento familiar, ele tem várias fases, porque não começa a partir da inclusão dessa criança no acolhimento, não. Você tem um trabalho anterior a isso. A gente tem que captar famílias acolhedoras, né, que é um processo, né, que não é fácil. Muitos municípios, né, fazendo parte do fórum, a gente escuta, né, a gente acaba trocando com outros municípios, né? E eu vivenciei isso. E aí é um processo bem demorado, essa questão de trazer essas famílias para serem acolhedoras, né? E aí, a partir do momento que você consegue captar, que é a captação dessas famílias, você tem um período de capacitar essas famílias são capacitadas, antes mesmo de acolher, elas são capacitadas para entender o papel delas, né? Porque a família acolhedora, eu entendo que faz parte da equipe que vai trabalhar junto com essa criança. Ele vai ser o elo, mas ele é parte daquela equipe. E aí a gente precisa capacitar essa família. Capacitando essa família, né? Ela vai estar apta e a gente vai informar o Ministério Público
E aí, e aí tem um perfil, né? Porque a família vai indicar quais são o perfil de crianças ou adolescentes que ela vai querer, desculpa, que ela tem condições de receber na sua casa. E aí, a partir do momento habilitada essa família para aquele perfil, a gente vai comunicar ao Ministério Público, e aí o Ministério Público, diante da demanda, se aparecer uma criança, né, que esteja no perfil, que são crianças que a família ainda não perdeu o poder familiar. Crianças que a família já perdeu o poder familiar, elas não são crianças que vão ser inseridas no acolhimento familiar. Tá? São só as crianças mesmo que a família ainda permanece com o poder familiar, né, que estão acolhidas, mas que essa família que ainda tem a perspectiva de retornar para sua casa, né, para a convivência da sua família de origem. E aí a gente, o Ministério Público indica, né, essa família, ó, tem uma criança ou um adolescente, a gente vai verificar dentro das famílias habilitadas quem pode receber aquela criança ou aquele adolescente. Então, a gente tem um trabalho anterior, né? Quem trabalha com acolhimento familiar tem um trabalho também anterior ao processo de inclusão no serviço. Então, ele é um trabalho que precisa ter uma metodologia bem refinada, bem costurada, porque é um processo antes, durante o acompanhamento, e a gente ainda continua no posterior também para acompanhar essa família. Né? Então, a gente vai acompanhar a família de origem, como eu falei, né? A criança nesse período, né, do acolhimento, como também vai acompanhar as acolhedoras. E mesmo as famílias que são habilitadas acolhedoras e que não estão ainda com nenhuma criança ou adolescente, também continua sendo acompanhada, participa das capacitações frequentemente, né? Então, ele é um trabalho, né, bem detalhado, bem complexo. São várias demandas, né, de intervenção aí do serviço social, né? E, Vanessa, o acolhimento familiar é uma alternativa à institucionalização para que essas crianças e adolescentes não fiquem em abrigos, né? Mesmo que seja temporariamente, que eles venham continuar nesse convívio familiar, já que as famílias não perderam esse poder familiar? Então, o ECA, né, lá já, quando ele foi, né, em 1990, não foi, gente? Isso, só porque às vezes eu dou uma perdida no ano. Mas assim, o ECA, no artigo 34, no parágrafo 1º, vou até ler para vocês, já diz que a inclusão de crianças ou adolescentes em programas de acolhimento familiar terá preferência ao acolhimento institucional, observado, né, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional na medida nos termos dessa lei. Então, assim, na realidade, o Brasil, ele, né, no meu artigo, eu faço essa revisão bibliográfica. O Brasil, tradicionalmente, a gente tem a institucionalização como medida de proteção, né? Historicamente, isso já é tônica da proteção no Brasil. Só que com o ECA, você tem novas legislações para proteção, você traz essa nova perspectiva. Então, assim, o acolhimento familiar hoje, ele teria que ser preferência na medida de proteção dessa criança, na medida de acolhimento, né? Então, assim, não é que ele vai substituir a institucionalização, mas ele deveria ser preferência na modalidade. Se a criança precisa ser acolhida, vai precisar ser retirada, ele deveria ser primordial, preferência na perspectiva de acolher. Mas, infelizmente, ainda não é uma nossa realidade. Mas o acolhimento familiar, ele é um serviço que deveria ser priorizado para que essas crianças, ao serem retiradas da sua família, pudessem manter essa convivência familiar, o fluxo, né? Porque a nossa rotina numa casa vai ser diferente de uma rotina numa instituição de acolhimento, né? Na instituição de acolhimento é tudo muito coletivo. As crianças e adolescentes vão fazer suas revisões coletivas, estudos coletivos, é tudo muito coletivo. Quando você vai fazer a preferência no acolhimento familiar, ele vai manter, né? Você sai de uma casa, ele vai manter aquela rotina de casa, né? Então,
Mas isso não significa que o acolhimento institucional tem que ser excluído, né? Porque isso vai depender sempre da realidade daquela criança, daquele adolescente. Vai ter casos que o acolhimento institucional vai ser necessário, porque a criança ou adolescente não se vai se adaptar ao serviço de acolhimento familiar. Então, assim, ela deveria ser a preferência, né? E aí sim, o acolhimento institucional ser a medida excepcional se a criança não se adaptasse no serviço de acolhimento familiar, né? Mas nos meus estudos, infelizmente, com os dados, né, que eu colhi, os dados que eu utilizei foi de 2018, né, porque a gente terminou a especialização em 2019, então os dados que eu coletei foi 2018. Infelizmente, a gente ainda não tem essa realidade, porque o acolhimento institucional ainda é a tônica de proteção social, o modelo que a gente ainda está vigente. E é justamente, né, sobre isso que eu gostaria de te perguntar agora. Como têm sido os índices de acolhimento familiar nos municípios do Rio de Janeiro? Então, como eu disse, eu vou utilizar, eu consegui pegar alguns dados mais recentes, mas eu vou utilizar os dados que eu coletei em 2018, tá? Que foram produzidos, que foram divulgados em 2019. Esses dados, eles vieram do censo, que é feito pelo Ministério Público, né? Existe de 6 em 6 meses, o Ministério Público faz o lançamento das informações através do módulo MCA, que é o módulo Criança e Adolescente, né, que os municípios que têm instituições de acolhimento, serviços de acolhimento, né, seja eles qual for, eles informam. E aí, em 2018, o estado do Rio de Janeiro tinha 24 serviços em 14 municípios. Né? Quais eram esses municípios lá em 2018? Né? Rio de Janeiro, Guapimirim, Niterói, São Gonçalo, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Petrópolis, Barra do Piraí, Resende, Natividade, Porciúncula, Varriçai e Itaguaí. Né? Em 2018 eram 14 municípios só e 24 serviços. Desses 24 serviços, esse censo considera os 11 polos que o Rio de Janeiro tem. Porque o Rio de Janeiro, por conta da extensão, ele tem cada polo em cada CAIS, né? Cada Coordenadoria de Assistência Social. Cada polo no município do Rio de Janeiro, das regiões, ele tem um serviço. Então, quando eu fui fazer esse levantamento no censo, desses 24 serviços executados, os 11 entravam ali. Não era um só do Rio de Janeiro, eram os 11. E aí, essa foi até hoje, no grupo da gente do Fórum Estadual, foi lançado pelo censo, né, que hoje são 20 municípios que têm um serviço, né, implementados. Desses municípios que eu falei, quem entrou são novos, né, que são mais recentes, Belfor Roxo, do qual eu fazia parte, Carmo, Iguaba Grande, Lajes de Muriaé, Nova Iguaçu, que é recente também, data de 2019, 18, 19, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia e Volta Redonda. Então, a gente teve aí de 2018 para hoje um aumento de 6 municípios, né? Não de 92 municípios que o estado tem, 20 municípios ainda é um número muito pequeno de serviços executados, né? O município do Rio é o que, né, pelos meus dados, é o município que mais acolheu. Ele na minha contagem era mais de 50% do número de acolhimentos foi no município do Rio de Janeiro, seguido pelo município de Niterói, que estava em torno de 17,72%, né, com 24 acolhimentos, uma diferença de um semestre para o outro, eles aumentaram. Esses são os 2 municípios que em 2018 foram que mais acolheram, né? Então, nesses dados, a gente vê que ainda é muito poucos dados, né? Muito pouco acolhimento. A existência do serviço, ele não garante essa efetiva operacionalização, por mais que às vezes no censo, né, eu tinha 24 serviços executados. Desses 24, 6 não tiveram alterações de dados. Desses 6, 4 municípios não tinham executado acolhimento em 2018 em nenhum dos semestres.
E em 2 municípios ficou em apenas um acolhimento. Então, assim, a gente ter ele implementado também não significa que o acolhimento está acontecendo, porque, como eu expliquei anteriormente, a gente tem todo um processo, né? É mais complexo de captar essas famílias, né? De trazer essas famílias para serem acolhedoras, né? E esses dados mostraram nitidamente essas dificuldades que os serviços apresentam. E aí o censo do MP não me permitiu, naquele momento, fazer um levantamento do perfil. Entender quem eram aquelas crianças, se eram crianças, adolescentes, porque em 2018 os dados não contemplavam. E aí as colegas que tinham um contato mais direto com o MP questionaram o MP nesse sentido e solicitaram que fossem feitas mudanças nessa avaliação dos dados que eles são divulgados para a gente poder ter essa noção, né? Não sei se eles já conseguiram fazer, porque de 2019, né? 2020, pandemia toda pipocou, foi mais complicado a gente ter acesso a isso. Ah, sim. E quais são, Vanessa, os maiores desafios para o trabalho do serviço social na efetivação do acolhimento familiar, né? Porque a gente sabe que tem, né, as barreiras, né, para que seja, né, de fato implementado, conforme você falou, né? Às vezes tem o serviço, mas pode ser que ele não tenha sido implementado. Quais são esses desafios? Na minha pesquisa, né, de levantamento de dados e a troca com alguns colegas dos outros municípios, né, que fazem parte do fórum, eu levantei alguns pontos que eram as barreiras e as maiores dificuldades, né? A complexidade na execução é um deles, né? Como eu expliquei, você não tem uma fase só, o trabalho ele não só começa quando a criança é inserida, né? A gente tem um trabalho anterior de captar as famílias. Eu tive contato com uma colega recente, trocando com ela, falou, olha, captar as famílias tem sido um grande obstáculo, né? Que é para as famílias entenderem qual é o serviço, porque muitas das vezes tem famílias que associam as crianças do serviço de acolhimento para adoção, né? Teve até, acho que foi em 2019, se não me engano, 18, teve uma família que entrou na justiça porque queria ter o direito de adotar a criança que elas acolheram no serviço de acolhimento, né? Então, durante a capacitação, é importante, a equipe faz essa orientação de que até para se inscrever para ser uma família acolhedora, ela não pode estar no sistema de adoção do Estado, né? Ela não pode, então é um dos critérios, né? Existem alguns critérios para você ser família acolhedora e um deles é você não estar. Então, o processo de captar essas famílias é um obstáculo, né? E processo de capacitar, desse processo metodológico do serviço é um pouco mais complexo. A gente tem ainda o estigma, e aí eu vou dizer uma experiência que eu tive quando eu cheguei no meu município, né? Hoje que eu executo, conversando com uma das gestoras, eu falei, olha, eu fui coordenadora do serviço de acolhimento familiar, né? E aí ela falou, é tão difícil esse serviço, né? Eu não sei se o município estaria no momento para executar um serviço desse, porque o serviço ainda tem um estigma muito grande, porque as pessoas sempre falam, a gente vai acolher, né, uma criança, como é que fica esse vínculo com a família que acolhe, né, depois para desfazer esse vínculo, né? Então ainda tem um estigma muito grande nesse acolhimento, né? Porque parece que você está sendo muito ruim na hora de tirar essa criança de quem está acolhendo para devolver para a família. Então, assim, a gente precisa quebrar esse estigma, né? A gente tem experiências norte-americanas que não são muito legais, né? Porque a gente vê lá nos Estados Unidos as pessoas recebendo um dinheiro para acolher as crianças, essas crianças nem sempre são bem tratadas, né? E parece que o sistema faz vista grossa, então a gente ainda tem um estigma muito grande, né, da população, né?
Alguns gestores, né, de profissionais, eu escutei de alguns colegas que duvidavam que esse serviço a gente conseguiria colocar em execução no município onde eu estava, né, por essas dificuldades. Então, esse é um obstáculo que eu entendo ser, né, que carrega o serviço. E tem a questão do financiamento, né? Eu acho que o financiamento é um obstáculo que acontece não só no serviço de família acolhedora, mas acho que em todos os serviços que hoje perpetuam aí na assistência, né? A gente está sofrendo com os cortes. Mas no serviço de família acolhedora, o financiamento é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a gente tem aí o serviço já estipulado pelo ECA, mas estabelecer na legislação, isso só aconteceu em 2017, dizendo da onde sairia o dinheiro que seria para fazer a execução do serviço. Então, você tem uma lacuna de legislação. Os municípios, o Rio de Janeiro já executa bem antes de 2017, né? Alguns municípios, e aí tiravam de outras fontes para poder manter, né? São Gonçalo não tinha um valor específico para custear as despesas com as crianças. Então, até um período, eles concediam cesta básica para as famílias que acolhiam, né, auxiliavam com roupa. Então, porque não se tinha estabelecido de qual fonte se sairia o dinheiro para custear o serviço, né? Ainda como eu estou no grupo da Nacional, ainda tem muitas dificuldades para se determinar qual o valor que vai se pagar para a família que acolhe, né? E quando a gente fala vai se pagar, parece que é muito mercantil, né? Mas a gente tem que entender que essas crianças vão ter necessidades e que precisam ser supridas, né? E aí, essas famílias precisam desse suporte, desse apoio também para poder dar conta do cuidado com essas crianças e adolescentes, né? Então, da onde viria esse dinheiro? Isso só foi mesmo organizado em 2017. E mesmo assim, em 2018, esse documento do governo federal ainda não estava muito bem divulgado. Então, esses foram alguns pontos que eu identifiquei no meu estudo que geram algumas dificuldades pro serviço. Ah, sim. A Caroline e a Tami Brito estão aqui parabenizando o trabalho, né? A Tami falou que é uma temática super importante, é verdade. Precisamos falar mais sobre acolhimento familiar. Vanessa, de que forma o direito das crianças e adolescentes à convivência familiar pode ser operacionalizado, não ficando apenas no papel? Porque às vezes é feito um projeto, o município anuncia, mas às vezes não tem esse trabalho, né, que é o anterior, como você falou, né, que é aquele trabalho com as famílias, ver quais famílias podem estar, né, recebendo crianças e adolescentes, e aquele trabalho também posterior, né? De que forma, né, pode ser efetivado nos municípios? Então, eu entendo que o papel do Estado, e quando eu falo no Estado, eu falo dos gestores da política, né? Hoje a gente está falando muito na primeira infância, né? É um assunto hoje que a Tami é uma amiga minha que está na Alemanha, né? E trabalha com institucionalização lá também, com proteção de crianças e adolescentes. Mas aqui no Brasil a gente está pipocando sobre primeira infância. A gente está escutando aí, né? O Criança Feliz, ele faz parte desse pacto para a primeira infância, né? Mas a gente não é só falar. Então, assim, os estados, eles precisam se mobilizar, né? Para que isso seja efetivado, né? Que a gente saia dessa cultura da institucionalização, né? Para que a gente possa pensar a proteção social dessas crianças e adolescentes, efetivamente, que a gente encare que cada um deles é um indivíduo que precisa ter suas necessidades pensadas individualmente, porque eles são seres em desenvolvimento, né? Então a gente precisa entender, e que esse Estado possa entender
que para além da institucionalização, a gente tem outras possibilidades, que são menos onerosas, tá? Porque alguns estudos mostram que o acolhimento familiar, o gasto que se tem com o acolhimento familiar é bem menor do que com a institucionalização, com o acolhimento institucional. Porque no acolhimento institucional você tem que ter o espaço físico, você tem que ter os profissionais, né? Você tem que, às vezes, é um aluguel. No acolhimento familiar, você só vai ter a sede, o espaço mesmo. Porque as crianças elas vão estar acolhidas com famílias. Claro que elas vão precisar ser apoiadas, né? Em muitos dos municípios eles trazem o apoio financeiro. Mas estudos mostram que esse custo no acolhimento familiar é menor. Então, não se justifica a gente pautar a proteção de crianças e adolescentes apenas pelo acolhimento institucional, né? Então, o Estado, eu acho que é o principal mola propulsora para que a gente mude essa cultura de achar que o acolhimento institucional é a tônica do sistema de proteção dessa criança, né? E, claro, as equipes, elas precisam estar em constante capacitação. Mas, infelizmente, a gente não pode deixar de falar sobre a realidade do nosso processo de trabalho, né? Muitos municípios não têm concursados, né? Então, são profissionais contratados que, dependendo de gestões, entram e saem, né? Então, não... São Gonçalo, né? Eu falo de São Gonçalo porque foi um município que me ajudou. Os profissionais de São Gonçalo me ajudaram muito no meu processo de qualificar o serviço em Belford Roxo. A equipe já estava há anos fazendo trabalho no serviço de acolhimento. A gestão nova que entrou há pouco tempo, né? 2018, se não me engano. Eles retiraram toda a equipe que já vinha fazendo um trabalho e colocaram gente nova. Então, assim, isso também atrapalha o andamento do serviço, né? Então, assim, que a gente possa ter aí os municípios, possam ter um cuidado com a equipe também, para que não se fique essa fragmentação. E falando do papel do Estado, eu trago até uma experiência de uma colega minha que está na Paraíba. Lá o Estado da Paraíba está fomentando e capacitando e levando as informações de família acolhedora para todos os municípios da Paraíba. É uma colega que trabalhou comigo em Belford Roxo, ela está lá comandando esse trabalho, fazendo acontecer. E eu achei um papel muito legal do Estado da Paraíba. É o Estado que está pegando a sua equipe estadual e está lá, indo de município em município, fomentando, conversando com os municípios e levando as informações e falando da importância do acolhimento familiar. Então, é um trabalho que o Estado está trazendo para os municípios. E eu achei muito interessante porque o Estado, que é o principal responsável pelo sistema de proteção, né? A gente tem o Ministério Público, o Judiciário, mas é o Estado que vai fomentar, através da sua Secretaria de Assistência Social, a execução de serviço. Não é deixar o Ministério Público e o Judiciário ficar provocando os municípios para que esse serviço seja executado. Então, eu acho muito interessante esse trabalho. Sim, é muito interessante. Vanessa, e qual a avaliação que você faz numa totalidade referente ao programa da família acolhedora? Tanto como pesquisadora, como gestora, né? E como hoje participante aí do fórum. É interessante que eu estou na assistência desde 2013, né? Eu só fui ter um contato mais aproximado do serviço de família acolhedora em 2017, quando o município trouxe a experiência do Rio de Janeiro, que já é antiga, né? Não é uma experiência nova, não. A experiência do município do Rio de Janeiro é antiga, né? Bem antes de 2017. E eu passei por outros municípios, é engraçado, né? O serviço de família acolhedora ainda ele é muito pouco divulgado, sabe? E aí a gente precisa estar conversando, acho que esse espaço serve para isso mesmo. Falar do fórum, existe o fórum estadual, existem municípios aí e profissionais que estão lutando por ele, porque ele é importante, né? Ele está lá no ECA, ele está dizendo que ele tem que ser preferência.
ao invés do acolhimento institucional. E isso não é a realidade que está acontecendo. Então é importante, a gente precisa, porque essas crianças e adolescentes, elas já são retiradas do seu convívio familiar natural, né, que é a sua família de origem, por N questões, né, por N demandas que acabam sendo necessárias que elas sejam retiradas, e aí você pegar essa criança e colocar num acolhimento institucional, não invalidando o acolhimento institucional. Mas se a gente pode ter um serviço que essa criança não vai sentir tanto essa saída da sua casa, estar num outro local, numa outra casa, vivenciando essa experiência de casa, né, de vínculos, né? Eu acho que é importante o serviço de família acolhedora é exatamente isso, né? É pensar essa criança e esse adolescente nas suas necessidades individuais, na necessidade de ter esse vínculo dessa convivência. Então é importante a gente estar pensando que esse serviço ele precisa ser executado em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, né? O CNJ saiu, né? As informações do CNJ também não ajudam muito a gente pensar o acolhimento familiar. Eu fui buscar, né, algumas informações, pelo menos eu tive um pouco de dificuldade. Então, assim, é um serviço que não está sendo divulgado, não está sendo dado a sua devida importância, né, no sistema de proteção social, né? Então, muito obrigada, Vanessa. Foi muito bom, né, falar com vocês sobre acolhimento familiar, estar conhecendo mais desse programa. Né? Foi uma live rapidinho, né, mas de suma importância. Vai ficar aí gravado para que outras pessoas possam, né, conhecer mais sobre esse programa. E também vai ficar no YouTube, né, o nome da página do YouTube é Assistentes Sociais RJ. Agradeço muito a sua participação, de todas as pessoas que estão também aqui na live, né, que aí parabenizaram o seu trabalho, a temática discutida, e que nós possamos avançar aí para a implementação em vários municípios, né, do Rio de Janeiro. Ainda muitos municípios não têm, ou alguns, conforme nós aqui conversamos, ainda está no papel, né, não foi efetivado. Então, a nossa luta, né, é que realmente esse serviço ele possa, né, ser referenciado em vários municípios. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.